Hoje é um dia diferente, assim, porque ontem eu e minha família, meu marido e meus 2 filhos menores, estávamos na estrada voltando de um passeio à noite. Na verdade, a gente foi no médico e depois aproveitou para passear, levar os meninos para passear. E na volta, um caminhão foi ultrapassar o nosso carro, em mão dupla, e levou a gente junto, assim. E não sei como a gente tá vivo, porque o nosso carro, ele foi levando o nosso carro e o nosso carro foi jogado na frente dele. E a gente não teve nenhum arranhão. A gente caiu na valeta, assim. Até o estrago do carro não foi nada, assim. Mas ele poderia ter passado em cima da gente, era para ter passado em cima de nós 4, assim. E foi um livramento no dia de Nossa Senhora de Fátima. Então hoje eu quis abrir a Bíblia e ver o que Deus tinha para falar. E quando eu abri a Bíblia, eu gosto de abrir assim, sempre pedir para Deus me mostrar alguma coisa, bem aleatório, assim. Não escolhi o evangelho do dia, nenhum evangelho é. Mas eu vou ler para vocês. Jó, o livro de Jó, o capítulo 3, o versículo 20 ao 28. Por que conceder a luz aos infelizes e a vida àqueles cuja alma está desconsolada, que esperam a morte sem que ela venha? E a procuram mais ardentemente do que um tesouro, que são felizes até ficarem transportados de alegria quando encontram o sepulcro? Ao homem cujo caminho é escondido, o que Deus cerca de todos os lados, em lugar do pão tenho meus suspiros, e os meus gemidos se espalham como a água. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. Quando eu comecei a ler esse capítulo, Jó, ele começa amaldiçoando seu próprio nascimento. Ele vem amaldiçoando a sua vida, aquele estado. Eu não conheço a história de Jó, eu só estou pegando aqui o início do capítulo. Alguém pode me corrigir se eu estiver bem errada. Mas é um capítulo, assim, triste. Não é um capítulo de felicidade, de alegria. E olhando para o que eu passei ontem, eu entendo algumas coisas. Lá em 2017, eu passei no mestrado e comecei a fazer o mestrado. E eu tinha que ir para Maringá 3 a 4 vezes por semana. Na primeira semana, na primeira sexta-feira do curso, assim, na primeira semana, a gente estava voltando de Maringá, era umas 7 e pouquinho da noite, e eu sofri um acidente na primeira semana. Nesse acidente, o senhor que estava no outro carro, ele faleceu, e o carro deu perda total, e eu quebrei minha mão direita, tive que ficar muito tempo sem trabalhar. Para ir estudar, eu tive que aprender a usar a mão esquerda, porque eu sou destra. E Deus me livrou naquele dia. Deus me livrou porque poderia ter sido eu, mas foi outra pessoa, não era a minha hora. Desde então eu tenho um trauma muito grande com a estrada. Muito. É bem forte, assim. Demorei muito tempo para poder sair de novo numa estrada. E até hoje, qualquer lugar que a gente vai, raramente eu vou dirigindo sozinha, porque eu tenho muito medo. Meu marido vai comigo. E ontem aconteceu de novo. Só que ontem, tinham se passado de 2017 até hoje, né? 18, 19, 20, 21, 22, 7 anos. O que eu aprendi nesses 7 anos? Será que eu aproveitei a nova chance que Deus me deu? Ou será que eu fui igual? E aí ontem Deus disse: Ei, mas de novo, o que eu vou aprender com o livramento de ontem?
E lendo esse capítulo e esse versículo, onde ele fala: Por que conceder a luz aos infelizes e a vida àqueles cuja alma está desconsolada? Ao homem cujo caminho é escondido e que Deus cerca de todos os lados. Em lugar de pão, tenho meus suspiros, os meus gemidos se espalham como a água. Todos os meus temores se realizam. Todos os meus temores se realizam. Quando eu leio isso, eu faço um tratamento, né, para depressão, ansiedade. E tudo que eu mais temia aconteceu ontem de novo, que era um acidente automobilístico. Então, que valor que eu tô dando para isso? Porque tudo que eu mais temia aconteceu de novo. E dessa vez mais forte. E olhando lá no meu primeiro acidente, eu aprendi alguma coisa? Deus me deu uma oportunidade de viver e ontem me deu outra. E deu uma oportunidade para os meus filhos viverem. Um livramento. Vocês não têm noção do que aconteceu? Não tem como explicar como que o caminhão macetou a gente. E aí eu venho sempre deixando esse medo me consumir, ser muito presente na minha vida, dando muito valor a ele, falando sobre ele muito, deixando claro que eu tenho esse medo. Talvez como uma forma de me cercar de todos os lados. Falando, dizendo, deixando ele em destaque na minha vida, se acontecer de novo eu estaria preparada. Mas eu não estava, porque a gente não é preparado para isso. Então, essa semana alguém que sofreu um acidente me falou: essa experiência não foi para a morte, foi uma experiência para a vida. Foi uma experiência para eu dizer que sem Deus, sem Jesus Cristo, a gente não vive. A gente pode ter o carro mais rápido, e eu nem tenho, gente, meu carro é popularzérrimo. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter um avião, a gente pode ter um jatinho, a gente pode ter, enfim, a riqueza desse mundo toda. Sem Jesus a gente não é nada. Sem Jesus o caminhão passa em cima da gente, sim. Então a gente tem que acreditar que esse Deus nos protege. Eu fico tão, assim, indignada com as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam nesse que Jesus veio à Terra, que Jesus saiu lá do lado direito do Pai dele, veio sofrer aqui por causa de nós, e a gente não reconhece isso. O que é a gente sem Jesus, sem Deus? A gente não é nada. A gente é um carro batido. E Deus me cerca de todos os lados, igual diz aqui no versículo 23. E Deus me cerca de todos os lados. Cerca meus filhos de todos os lados. Cerca a minha casa de todos os lados, o meu trabalho. Ontem ele me cercou meu carro, cercou a minha vida, os meus filhos. A gente não teve um arranhão, nada. E o estrago do carro, gente, vocês não acreditam, não foi nada, nada. Então, eu vou deixar para lá os meus temores. Eu vou entregar os meus temores. Eu vou tentar colocar os meus temores dentro do coração de Deus, dentro do coração de Jesus. E deixar que Deus tome conta de tudo. No outro acidente que eu tive, eu fiz uma cirurgia da mão. Eu não me lembro exatamente onde está o livro, depois alguém pode me corrigir. Mas é Isaías. Peraí que eu já vou achar a outra passagem. Isaías 64. Eu fiz uma cirurgia na mão e fui anestesiada. Quando eu estava na recuperação anestésica, aconteceu algo que eu gostaria que acontecesse com todo mundo. Eu vi Jesus. Olha que privilégio. Eu vi Jesus.
E por mais que eu estava na recuperação anestésica, as pessoas devem falar, ai, não era anestesia. Eu já fui anestesiada várias vezes. E eu acredito que eu tenha tido realmente uma experiência com Jesus. Eu vi ele do lado da minha cama. Lindo, lindo. Eu não consigo descrever um homem tão lindo. E ele disse para mim, essa passagem na Bíblia, que é uma passagem conhecida, só que eu não conhecia. E eu não sabia onde ela estava. Depois eu fui procurar. Ele disse assim: ele tinha uma massa de barro na mão, grande, assim como se fosse uma bola, e ele moldava essa bola. Mexia bastante com ela na mão na minha frente. Muita luz, cabelo esvoaçante. E ele moldava esse barro. E ele disse: e no entanto, Senhor, vós. Ele disse mais ou menos isso, tá? E no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai, e vós sois nosso Pai. Nós somos a argila, da qual sois o Senhor o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Essa passagem. Eu desconhecia essa passagem. E aí, quando eu me recuperei, saí do hospital, contei para meu marido o que tinha acontecido, e eu procurei na internet, joguei a passagem na internet, e daí eu descobri que era Isaías 64, capítulo 64, versículo 8. Ou seja, Jesus veio e disse: você foi atrás dos seus sonhos, né? Foi estudar, você fez isso, você fez aquilo. No entanto, eu moldo a sua vida. A gente tem que fazer planos? Tem, né? A gente não pode ser responsável com a nossa vida também. Mas esses planos, é Jesus que molda isso. Você faz os planos, entrega nas mãos dele e ele vai moldar. Porque ele é quem mexe no barro da nossa vida. É ele que molda como as coisas vão acontecer. Não é a gente. Não é o nosso dinheiro, não é o nosso trabalho. A gente precisa trabalhar para dar o sustento para nossa família. Mas o trabalho é uma parte assim, ó, da nossa vida. Uma parte assim. Então, o que acontece lá, fica lá, sabe? Porque tudo é em vão se a gente não deixar a nossa vida ser moldada por esse Deus. Então, os meus maiores medos, o meu maior medo, e ontem eu saí de casa e eu falei, cara, vamos, porque eu já falei que vamos, porque eu já marquei esse médico, mas não era pra ir. Não era pra ir. Tudo o que aconteceu antes, hoje eu tô olhando e falando, não era pra gente sair de casa. Mas a gente foi. Por quê? Primeiro, eu não entreguei isso na mão de Deus. Eu não perguntei se era pra gente ir mesmo. Não deixei Deus moldar essa minha decisão, sabe? E Deus às vezes vai dando sinais pra gente também, a gente não se abre pra perceber. Muitos sinais ontem que não era pra gente sair na estrada. Mas Deus tá me dizendo de novo, o seu maior medo não pode ser o centro da sua vida. Esse seu medo não pode deixar você e seus filhos de viver. Entrega tudo nas minhas mãos, nas mãos de Nossa Senhora, que nós vamos moldar o que é para ser feito. Vem, me segue e me entrega todos os seus problemas. E é isso que a gente deve fazer. Nos nossos momentos difíceis, rezar, pedir, orar, pedir orientação a Jesus, entregar as nossas angústias nos braços dele, as nossas alegrias, comemorar com Jesus. Hoje eu tô
A gente tá assim muito feliz, sabe? Porque nós estamos aqui, nossa família inteira. Eu olho para os meus filhos e falo: "Meu Deus, como tu és poderoso e como tem gente que não acredita em ti. Como a tua mão pegou os meus dois filhos e tirou da frente daquele caminhão. Por as mãos de Deus, as mãos que nos moldam, que pegou os dois e tirou de lá. Pegou nós quatro e tirou de lá, da frente do caminhão. Pegou o nosso carro na mão e tirou de lá. Não tem outra explicação. E eu vou honrar sempre isso. Vou levar a todas as pessoas que hoje nós estamos vivos, porque foi Jesus que nos acolheu e nos abençoou. Portanto, Deus é o Pai, nós somos a argila, o barro, e somos modelados por suas mãos. Aquieteis o nosso coração, as nossas angústias, entreguemos na mão de Deus tudo isso que nos aflige e também nossas alegrias, nossas vitórias que Ele permite que a gente tenha, certo? E não vamos dar palco para aquilo que a gente mais tem medo. Vamos entregar, vamos pedir, mas não vamos destacar os nossos medos na nossa vida, porque nós não temos que viver na prisão dos medos, tá? Isso é muito difícil eu estar falando, porque é difícil para mim. Nós temos que viver cercados, sabendo que estamos cercados pelo amor de Deus. Não que os nossos medos estão nos prendendo, sabe? Naquelas horas mais angustiantes, são os nossos medos falando mais alto. A gente precisa buscar Deus, rezar, orar, ler a Bíblia, para que nós consigamos sentir que estamos cercados pelo amor de Deus. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus, Deus abençoe vocês, as famílias de vocês, que Ele seja sempre o centro, a vida de vocês esteja sempre ligadas a Jesus. Amém?